Meu Deus, não fazem isso. Está connosco também já o Dr. Helder Chiuto, que passo a saudar e questionar diretamente. Numa altura em que já se fala de enormes ou exorbitantes benefícios dos próprios juízes e particularmente os juízes do Supremo Tribunal, há necessidade de falar em novos benefícios? Boa tarde para si, ilustre jornalista Romão. Boa tarde, extensivo aos ouvintes da Rádio Despertar e ao meu ilustre colega de painel. Portanto, eu penso que o que tem que se evitar são escândalos sucessivos. E aqui resguardamos a presunção de inocência e a reserva de bom nome institucional desta Corte Judicial, mas, e fê-lo bem porque é a primeira vez que eu ouço que o Tribunal Supremo, no caso, se pronunciou em resposta contra uma informação que vinculava a respeito do seu órgão. Ora, é bom que faça esse exercício permanentemente, porque o silêncio muitas das vezes vale como declaração tácita, ou seja, aceitação do facto. Portanto, o que eu acho é que, agora que sim, o novo jornal deve triplicar a informação, trazendo elementos probatórios que dão conta de que a informação não é infundada, não cai no âmbito do sensacionalismo da informação e nem sequer é populista. Portanto, o que eu recomendo é que os órgãos de comunicação social devem sempre fazer um trabalho do ponto de vista do exercício da atividade jornalística com o máximo de verdade, com o máximo de equidistância, com o máximo de lisura e de justeza. Porque também não queremos promover atos de injustiça. Nós somos contra qualquer tipo de ato de injustiça. Agora, também é verdade que a nível dos tribunais em Angola, os tribunais superiores são aqueles que mais têm regalias, mais têm benefícios, mais têm privilégios e etc. Os tribunais das estruturas de base, que por sinal são aqueles que acabam por ter maior responsabilidade do ponto de vista de tratamento dos processos, porque o volume é maior, quase que nada tenha visto. Aqui onde está a grande discrepância e o grande conflito de interesse por via de qualquer ato de discriminação institucional, hierárquica ou vertical, que eu acho que nunca devia ter ocorrido. Nós entendemos que, de qualquer forma, mesmo de acordo com a justificativa do Tribunal Supremo, o Tribunal não diz que aquele valor que foi estipulado pelo novo jornal não é um valor verídico. O tribunal só diz não, mas o valor, noutros termos, é verídico, mas não será cabimentado, não será alocado para aquela atividade específica ou para aquele ato específico de beneficiar um grupo de juízes para ter acesso a um cartão mensal e poder satisfazer os seus anseios do ponto de vista alimentício. Quer dizer, o tribunal confirma indiretamente, na minha ótica e com a devida ressalva, que o valor é real. Quer dizer, agora a questão que se coloca é, por que se faz o tribunal tem que gastar estes valores em soma ultravoltada, quando temos outras grandes necessidades que podiam ser acudidas? Esse valor todo só para o tribunal, para questões de víveres, para questões alimentícias, para questões contratuais, para servir os interesses do próprio tribunal, do ponto de vista genérico ou global, eu acho ser muito dispendioso à economia do Estado, ao tesouro do Estado, aos cofres do Estado. Portanto, sem desmerecer a importância de que tem esse tribunal. Mas repara que mesmo a nível das estruturas de base, as juízes que ainda nas estruturas de base não têm uma viatura própria, não têm uma casa própria, por exemplo, e muitos deles arriscam-se a andar de táxi. E repara que você vai andar de táxi enquanto juiz com aquele cidadão que estava em conflitos com a lei e que você julgou em sede da tua própria jurisdição. Portanto, você corre o risco de ser vilipendiado por aquele mesmo cidadão que ontem em conflito
com a lei, agora em liberdade, está a andar contigo no mesmo táxi. Quer dizer, Segundo isso é muito grave. É um risco iminente da integridade física. De acordo com a própria daquele nota juiz. emitida pelo Tribunal Supremo, o procedimento concursal decorre com base no orçamento cabimentado para esta instituição. Ou seja, não está nada fora. Independentemente deste procedimento contratual por via do concurso concursal ou não, a minha questão é que, por que tanto valor? Por que tanto valor tem que ser alocado, subvencionado ou cabimentado para esta corte em especial? Quando o tribunal em si, do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de meios e bens para promover um serviço adequado ao cidadão, tem muitas deficiências. Tem problema de toners, tem problema de eletricidade, tem problema de papéis. Está a perceber? Tem problema de impressora. Então não devia primeiro investir, e estamos a falar dos tribunais da estrutura de base. Por essa razão é que vimos há pouco tempo um grupo de juízes das estruturas de base saíram à rua para protestar, melhores condições de funcionabilidade. Portanto, por que que não se olha para este grupo? Porque senão, nós não estamos a fazer absolutamente nada. Para o Dr. Hélder Chiuto, o que seria a prioridade nesses termos não seria só olhar para os juízes, mas como também melhorar as condições de trabalho. Os juízes do Tribunal dos próprios Superior juízes não são carentes de bens alimentícios. Não são. Até porque têm regalias a sobrar. Repara. Só não têm regalias os juízes das estruturas de base. Da primeira instância, por exemplo. Por isso é que eu estou a dizer que a nível dos tribunais de base há muitos conflitos funcionais. Não há condições de trabalho, meios técnicos de trabalho. Por que que não se aloca estas verbas para subvencionar esses trabalhos? Rentabilizar a produtividade em altura para atender a demanda daquilo que são os interesses do cidadão junto desses tribunais e tem que toda hora, quer dizer, enriquecer quem já está rico. A questão retórica é essa que eu coloco. Porque o tribunal diz não, olha, o Novo Jornal não noticiou com veracidade. O que ele fez foi simplesmente um ato da sua própria responsabilidade. Portanto, não desmente que o valor é inexistente. Mas ele diz, olha, o valor em causa não é para este fim, mas é para aquele. Portanto, nós quando temos ainda, a nível dos tribunais de base, um sistema de funcionamento totalmente precário, totalmente débil. Há momentos que não ocorrem audiências porque não tem luz, porque o gerador não tem combustível, porque não tem toner para imprimir os autos, os processos, etc. Quer dizer, então, como é que o tribunal vai tornar funcionável desta forma? Esta é a questão retórica. Por que que até hoje os juízes superiores não são superiores a todo mundo? Quer dizer, não são melhores que os outros? Essa discriminação negativa, por que que deve existir até agora? Por quê? Até porque, do ponto de vista do calhamaço de processo, os juízes da estrutura de base é que têm mais processos para poder apreciar e decidir. E salvo com raras exceções, quando aquele tribunal serve como tribunal de primeira instância, no caso do Tribunal Supremo. Mas fora disso, tem que depender dos processos em sede de recurso, que é remesso à sua instância, para apreciar em segundo ou terceiro plano. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,